Tem gente que trata finanças como um bicho de sete cabeças. Outras falam que é tudo simples. Eu fico no meio do caminho. 99% das pessoas não precisam dominar a parte técnica como fórmulas complexas, mercado futuro ou derivativos. O que elas precisam entender é o básico muito bem: juros, inflação, risco, liquidez, dívida e planejamento. E esse básico, quando aplicado, muda completamente o futuro de uma pessoa. O meu objetivo aqui é te mostrar como entender finanças pode ajudar a construir um futuro melhor. Porque cada boa decisão com o seu dinheiro é um degrau a mais na direção dos seus objetivos. Para começar o vídeo, vamos olhar a este exemplo. Duas pessoas, mesma renda, mesma idade, mesma cidade. Uma consegue se aposentar aos 50 e a outra nos 65 ainda depende do salário, porque não tem escolha. Se as duas ganham parecido, o que provavelmente separa uma da outra? O acaso, renda extra, um investimento genial ou decisões pequenas, repetidas por anos? Pode ser o acaso, a sorte tem um papel importante na vida, mas sorte não é plano, não é método e não é uma variável que controlamos. Então, em vez de defender ela, vamos olhar para aquilo que pode ser mensurado: decisões, hábitos, taxa de poupança, risco, tempo e planejamento. O que muda entre cada um são decisões tomadas. Não são normalmente investimentos geniais que multiplicaram por 10. Na esmagadora maioria dos casos, a diferença foi na decisão, repetida, chata e ao longo de décadas. E aqui vai um dado que deveria incomodar mais gente. Na 17ª edição do Observatório Febraban, divulgado em julho de 2025, 55% dos brasileiros disseram entender pouco ou nada de educação financeira. Ao mesmo tempo, 55% afirmaram ter muita atenção no controle das próprias finanças. Ou seja, muita gente sabe que não entende bem o assunto, mas continua tomando decisões financeiras importantes sozinha. Hoje eu vou te mostrar com estudos, papers e dados por que entender de finanças importa tanto para quem quer se aposentar mais cedo, e de quebra vou te mostrar onde o discurso da educação financeira vende mais do que entrega. Existe uma narrativa muito forte no mercado financeiro e digital brasileiro, a de que todo problema financeiro se resolve com um curso para aprender a investir ou alguma fonte extra de receita. Está longe de mim dizer que isso não tem valor. Tem muita coisa boa sendo produzida. O problema é quando as promessas ficam maior que a entrega. Por isso, vamos olhar além do marketing e da opinião de mercado. Existe uma literatura acadêmica grande sobre a alfabetização financeira, planejamento de aposentadoria, poupança e comportamento financeiro. Parte dela vem sendo desenvolvida há décadas e nos últimos 20 anos ganhou força com estudos empíricos muito específicos sobre educação financeira e decisões de aposentadoria. E o que essa literatura mostra não é apenas aprenda finanças e enriqueça, é mais sutil e, na minha visão, muito mais útil. Conhecimento financeiro não te faz ganhar mais, ele reduz a frequência e o custo dos erros que destroem patrimônio ao longo de décadas. Apesar dessa distinção parecer pequena, ela não é. Ela deveria mudar completamente como você está fazendo a partir de hoje. Antes de avançar, vale entender a base teórica desse assunto. Sem isso, a conversa fica cheia de pontas soltas. Começando pela hipótese do ciclo de vida de Franco Modigliani e a hipótese de renda extra do Milton Friedman. Eles dizem coisas parecidas, porém por ângulos diferentes. Um agente racional não gasta de acordo com a renda do mês, ele gasta de acordo com a expectativa de renda ao longo de toda a vida, poupando quando a renda está alta em relação ao consumo desejado no futuro e usando essa poupança quando a renda cai, como na aposentadoria. O problema é que aplicar essa teoria exige capacidade de fazer contas de juro composto, entender risco, inflação, e isso não é traço de personalidade, isso é competência técnica que se constrói ao longo do tempo. E aqui entra o conceito de Financial Capacity, termo que Ana Maria Luzardi passou a usar em trabalhos mais recentes, ampliando a ideia de letramento financeiro puro para incluir também a capacidade de aplicar esse conhecimento em decisões reais sobre restrição de tempo, informação, dado e disciplina. Olhando para a literatura acadêmica, o campo não é tão pacífico quanto parece, e isso é bom. Ciência não vive de unanimidade, vive de tese, crítica e revisão. De um lado, alguns estudos mostram a relação clara entre conhecimento financeiro, poupança de emergência e planejamento de aposentadoria. Em outras palavras, quem entende melhor conceitos básicos de finanças tende a se preparar melhor para o futuro.
Um estudo de Anderson, Becker e Robinson, publicado no Journal of Financial Economics, trouxe uma nuance importante. Conhecimento financeiro, poupança de emergência e planejamento de aposentadoria aparecem relacionados, mas boa parte dessa relação vem daquilo que a pessoa acredita saber, não apenas do que ela realmente sabe, em teses e objetivos. Em português claro, confiança influencia decisões. O problema é que confiança sem conhecimento vira uma combinação perigosa. A pessoa erra, mas erra com convicção. E poucas coisas são tão caras quanto uma decisão ruim tomada com certeza absoluta. E isso muda bastante a conversa. Porque uma pessoa que se sente segura para lidar com o dinheiro tende a poupar mais, planejar mais e buscar menos ajuda. Só que quando essa confiança não vem acompanhada de um conhecimento real, ela também pode tomar decisões ruins com muita convicção. E decisão ruim com confiança é basicamente o modo premium do prejuízo. Do outro lado, Guzman, Steinmeier e Tabatabai levantaram uma crítica importante. Talvez a relação também funcione ao contrário. Talvez algumas pessoas não tenham mais patrimônio porque sabem mais de finanças. Talvez elas saibam mais de finança porque já têm patrimônio, portanto, um motivo para aprender. Isso muda a pergunta. Não basta dizer que educação financeira deixa as pessoas mais ricas. A pergunta mais honesta é: conhecimento financeiro melhora decisões ou pessoas em melhor situação financeira acabam buscando mais conhecimento porque possuem patrimônio para cuidar? A resposta provável é: os dois acontecem em alguma medida. E é justamente por isso que o tema é importante. Conhecimento financeiro não é uma varinha mágica, mas pode reduzir erros, melhorar escolhas e aumentar a chance de transformar a renda atual em liberdade futura. Passando a teoria para a prática, existe um conjunto de conceitos que a própria Luzard e Mitchell usam como teste padrão para a literacia financeira, que ficou conhecido como Big Three: entendimento de juros compostos, inflação e de diversificação de risco. Para a realidade brasileira, eu considero indissociável um quarto item, que é a liquidez. Porque não adianta entender de risco e esquecer que ativo bom no papel pode ser pesadelo na hora que você vir a precisar do dinheiro na hora errada. Cada um desses conceitos mal compreendidos gera um erro específico e recorrente. Quem não entende juros compostos subestima sistematicamente o custo da dívida cara e superestima o tempo que tem para começar a investir. Quem não entende de inflação acha que está seguro numa poupança que na prática corrói poder de compra ano após ano. Quem não entende diversificação concentra patrimônio no que está na moda e paga muito caro quando a moda muda. Quem não entende liquidez mistura reserva de emergência com investimento de longo prazo e é obrigado a vender patrimônio no pior momento possível, justamente quando o mercado despenca e ele mais precisa do dinheiro parado. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Desses 4 conceitos, a falta de conhecimento sobre qual você acha que mais prejudica a vida financeira do brasileiro? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber qual desses temas merece um vídeo próprio. Antes de transformar a educação financeira em solução mágica, vamos olhar para o outro lado da evidência. Em 2014, um dos estudos mais citados da década em finanças comportamentais de Fernandes, Lynch e Nettemeyer fez uma meta-análise de 168 papers cobrindo 201 estudos anteriores. A conclusão foi um balde de água fria. Intervenções de educação financeira explicavam apenas 0,1% da variação no comportamento das pessoas depois. E o efeito, quando existia, decaía quase zero passado 20 meses da intervenção. Ou seja, palestras de educação financeira, cursos avulso, conteúdo pontual, segundo esse estudo, não muda praticamente nada do comportamento real no longo prazo. Só que essa não foi a palavra final. Em 2022, uma meta-análise de Tim Kaiser, Ana Maria Luzard, Lucas Mentikoff, Carly Urban, publicada no Journal of Financial Economics, analisou 76 experimentos randomizados, com mais de 160 mil pessoas. O resultado foi mais favorável. Programas de educação financeira, em média, aumentam o conhecimento financeiro e também melhoram comportamentos financeiros posteriores. A diferença não é que a educação financeira funciona ou não funciona. A diferença é como ela é entregue. Palestras isoladas, sem repetições, sem aplicação prática, têm efeito perto de zero. Processo contínuo com aplicação real e sustentado no tempo tem efeito mensurável e relevante.
Isso tem implicação direta para você que está assistindo. Se o seu contato com a educação financeira é um vídeo aqui, um post ali, sem nunca aplicar nada de forma consistente, você está exatamente no grupo onde o efeito tende a zero. O conhecimento sozinho não carrega ninguém. Então, resumindo o raciocínio todo, conhecimento financeiro não é fórmula mágica de riqueza, mas ele reduz de forma mensurável a frequência e o custo dos erros que destroem patrimônio ao longo de décadas. Aposentar cedo não é sobre vontade de parar de trabalhar, é sobre chegar a um ponto em que o seu patrimônio consegue pagar suas despesas sem depender integralmente da sua renda ativa. Em outras palavras, liberdade financeira não nasce do desejo, nasce da matemática, comportamento e tempo. A diferença entre as duas pessoas do início desse vídeo não foi sorte. Foi entender isso antes de aplicar de forma repetida sem depender apenas de força de vontade. E é exatamente esse tipo de decisão que eu ajudo clientes a organizar no meu trabalho como assessor de investimentos. Não é sobre escolher o produto que mais rendeu no mês, é sobre entender o objetivo, prazo, perfil de risco, necessidade de liquidez, reserva de emergência e construção de patrimônio ao longo do tempo. Aproveitando o conteúdo também para o meu merchan próprio, eu ajudo pessoas a saírem do conteúdo solto e transformar decisões financeiras em um plano estruturado. O que precisa estar em segurança, o que pode buscar crescimento, quais riscos fazem sentido e quais riscos simplesmente não compensam para aquele momento de vida. Porque investir sem planejamento é fácil, o difícil é saber por que você está investindo, para quando, com qual risco e com qual objetivo. Sem isso, a carteira vira uma coleção de palpites. Se você quer continuar estudando esse tema com mais profundidade, minhas redes sociais estão na descrição. Eu publico conteúdo sobre o mercado financeiro, investimentos e construção de patrimônio com uma visão mais estruturada. E quem já entendeu que o conteúdo ajuda, mas não substitui um plano para a sua realidade ou acha que não está preparado para lidar, me chama para uma conversa. E se esse vídeo te fez repensar, se inscreve no canal. Conteúdo de qualidade, com fontes, sem promessa fácil e sem enrolação é aqui. Até o próximo vídeo e muito obrigado!